Lovers, estamos de volta aqui. Promessa é dívida. A gente falou. Estamos aqui com esses três maravilhosos amigos, influencers, enfim, pessoas relevantíssimas no nosso mercado de recursos humanos. Mas eles vão se apresentar de novo, porque nem todo mundo assistiu o primeiro episódio. Mas volta e assiste. É isso. Dica dada, eu falo exatamente isso. Então, se você perdeu o primeiro papo, a gente falou sobre tendência, sobre tecnologia, sobre, enfim, Léo das suas cutucadas, aqui essas... Lembra aquele... como é que era o nome? O cara que dava aquela espetada lá, tinha um cara na rede TV, põe? Não tinha? O cara que espetada, o Léo, põe. Mas enfim, estamos aqui de volta, EBBcast, né? O EBBcast, que foi um dos maiores podcasts de RH do Brasil. Estamos voltando aí pouco a pouco, nessa estúdio maravilhoso aqui. Obrigado, Rafa, tá aqui nos bastidores. E o nosso amigo que tá lá também nos ajudando. Super obrigado por estarmos aqui. E vamos lá. Vamos nos reapresentar. Para quem não viu, vamos nos apresentar pela primeira vez. Começa com você, Bia Nóbrega. Yes! Bia Nóbrega, após muitos anos de carreira padrão em RH, migrei para a carreira Multi-Talent Based Business, ou seja, eu faço muitas coisas a partir das minhas habilidades em diferentes empresas, agregando muito valor e não horas. Maravilhosa, adorei. Fiz bem mais sucinto do que da primeira vez, mas você volta lá no primeiro. Primeiro a gente começa, depois a gente evolui. É isso aí. Ela tá com os tentáculos em várias empresas, digamos assim, né? Exato. Léo. Bom, pessoal, eu sou o Léo Kaufmann, estou como CEO do RH Summit, um dos maiores eventos aí de RH do nosso Brasil, inclusive a próxima edição agora em junho. Mas também sou um provocador no LinkedIn, então se você me acompanha por lá ou for visitar o meu perfil, prepare-se para ver um fogo no parquinho por lá, porque eu falo do mundo corporativo de um jeito não tão corporativo. Sem hipocrisias. Ladeira, meu grande amigo aqui, de novo, flamenguista, jogador, pique jogador. Conta tudo aí pra gente. Olá, Caio. Rodrigo Ladeira, né? Eu estou hoje responsável pela vice-presidência de RH, Qualidade e Comunicação da Athena Saúde. 25 anos nesse mundo de RH. Eu adoro também essas cutucadas aqui, incêndio, essas provocações. Tá nessa mesa aqui com esse grupo seleto, eu sempre reforço isso. É uma honra, né? Porque a gente precisa disso, né? De provocações muito bacanas nesse mundo de RH. Nessa posição que eu falo de executivo de RH, que é muito solitário em certos momentos. Então, ter troca com pessoas que enxergam realmente com clareza esse mundo do RH aqui, como essas feras, sem dúvida aqui traz pra gente, assim, uma reflexão bem bacana. E Legal. muito do que a gente discutiu, discute e discutirá gira em torno do protagonismo do RH, protagonismo de carreira, né? E trouxe alguns dados aqui só para a gente começar. Dados são sempre importantes. Quem não assistiu outro episódio, assista, porque a gente falou bastante de dados, do painel maravilhoso lá dos dashboards que o Ladeira tem. Todo mundo tá curioso. Vai ter fila. Depois eu vou deixar um Forbes aqui, quem quer visitar lá. Vamos marcar uma visita guiada lá. É isso, vale a pena. Mas trazer alguns dados aqui, muito mais para pano de fundo para nossa discussão sobre protagonismo. Então vamos lá. Protagonismo associado a maior engajamento. Segundo o estudo da Gallup, 87% dos profissionais de alto desempenho são aqueles que se sentem que têm controle sobre sua carreira e estão ativamente envolvidos na definição de seus caminhos profissionais. Abro um parênteses. Aquela plano de carreira, né? Não vou falar que morreu, mas praticamente inexiste nas organizações. 15, 20 anos atrás, você tinha que entrar na empresa que tinha plano de carreira. Então isso aqui já é uma das tendências que a gente falou no último episódio, já bem diferente. Mais um dado legal aqui, um estudo da Harvard Business Review revelou que 73% dos colaboradores com alto nível de bem-estar emocional apresentam uma produtividade significativamente maior no trabalho, para a surpresa de 0 pessoas. Isso inclui maior capacidade de foco, criatividade e inovação. Falamos também de criatividade e inovação muito no último episódio também. Tô dando um spoiler, porque quem não assistiu vai ter que voltar lá para assistir. Tá só no gatilho mental ali. Ó. Exatamente. E trabalho sempre com as verdades. E de acordo com o estudo da McKinsey, fatores como reconhecimento, que é difícil, como a galera apanha para fazer reconhecimento por aí. E não estamos falando de bombom, né? Mas se falar de bombom, a galera, né? Bomba. Apoio emocional, flexibilidade no trabalho e oportunidade de crescimento são essenciais para promover o bem-estar dos colaboradores. E digo mais, isso aparece muito em EVPs, tá? Eu que faço as propostas de valores por aí, tá muito em linha. 70% dos colaboradores disseram que em um ambiente que oferece esses fatores contribui para a sua saúde mental positiva e satisfação no trabalho. Dito isso, enfim, dados acho que são sempre importantes. Você goste ou não, são dados, são fatos. Você pode não gostar do dado, mas você não tem como confrontá-los. Ainda mais aqui, obviamente, de
consultorias, enfim, de renomadas, coisa super séria. Eu vou começar com você, Ladeira, que é acho que é um dos caras aí no mercado que fala bastante sobre protagonismo de carreira, bem-estar. Queria ouvir um pouco da sua visão, vamos dizer, holística sobre o tema. Pode ser você como profissional, você dentro da Athena, você visando o mercado, enfim, queria te ouvir um pouco sobre esse protagonismo todo. O protagonismo hoje assim, é um tema bem discutível, até é difícil separar da discussão das gerações também, né? A gente percebe muito hoje... Tá aqui geração, a gente falou um pouquinho aqui desse receio hoje que as pessoas têm de ser canceladas, né? Então, a gente percebe hoje, por exemplo, jovens lideranças, nas reuniões que a gente tem, nos feedbacks, nas mentorias, claramente uma dificuldade de se tomar risco. Porque é uma geração muito criada e muito trabalhada com esse medo do cancelamento, né? Então... são pessoas muito bem preparadas, na sua maioria, é sempre difícil generalizar, mas na sua maioria em preparar números, assessorar alguém para tomar o risco e apresentar. Mas tomar decisão, opinar, a gente precisa muito estimular essa coragem para tomar decisão, porque o medo do cancelamento ele é muito grande. Tá? Então, é uma coisa que a gente percebe claramente. Né? Por outro lado também, a gente tem visto na carreira das pessoas essa necessidade do reconhecimento, ela é muito grande. E o reconhecimento para cada um pode ser de maneira diferente, né? Tem gente que valoriza mais, naquela visão, o reconhecimento não monetário, né? Que é, poxa, chegar do outro lado e falar, cara, que belo trabalho você fez. Que orgulho que eu tenho de ter você perto de mim, né? Mas isso, para alguns, não é só o suficiente, né? Tem que também o reconhecimento, que a gente fala que é o financeiro, que é o monetário também. Você tem que ser coerente com isso também. Com certeza. Né? E tem pessoas que querem ter mais uma clareza de propósito dentro da organização. Poxa, o que eu estou construindo aqui? Então, para mim, acho que o grande desafio hoje, Caio, é a gente não perder o olhar individualizado sobre as pessoas, sabe? Porque a gente fica, às vezes, como RH, eu falo, às vezes, da cadeira lá do corporativo, tentando imaginar como cada um das mil colaboradores, acho que todo mundo pensa igual e dá uma fórmula, né? A tal fórmula, né? Léo, que a gente fala tanto, a fórmula pronta do RH para tudo. E se a gente não tiver um olhar individualizado, a gente vai errar. Porque um espera uma coisa, outro espera outra. Então, começar a ter esse olhar... Momentos de vida diferentes também, né? Contexto de vida diferentes, né? Baseando no que eu quero, que eu acho importante para mim, então todo mundo vai querer a mesma coisa que eu. A mesma coisa. E as empresas têm errado muito, por exemplo, né? Às vezes, por exemplo, para um gestor, a valorização dele é status, então eu vou dar aquela esperada promoção, né? Às vezes você perde um excelente analista que não queria ser líder. Para ele o status não é valorizado, ele quer talvez só reconhecimento financeiro, talvez ele quer um horário mais flexível, ele quer outra coisa, ele não quer ser líder, ele é um perfil mais introspectivo. Você dá a posição de líder para ele, por exemplo. Você está dando o status, porque esse líder aqui que deu a posição entende assim. E você perde um excelente de um analista, às vezes um excelente de um engenheiro, e ganha um líder terrível. Tá? Então, é uma reflexão que eu tenho visto muito nas organizações, né? Que é esse ponto que o Léo trouxe. Eu acabo oferecendo para o meu colaborador algo que eu acredito que é bom para ele, mas sem tê-lo ouvido e sem ter percebido que, de fato, é valor para ele. Exato. Então, acho que essa leitura, de fato, qual a expectativa do teu time, né? O que é carreira para o teu time, o que é valorização, é onde a gente precisa trabalhar mais. Para isso, você tem que ter um RH presente, um RH que circula, um RH que escuta, um RH que tem ferramentas de diagnóstico para entender, de fato, qual é a tua população, né? E acho que ter a liderança, de fato, fazendo o papel de líder. De líder. Né? Acho que eu falo bastante de liderança no LinkedIn e realmente a gente não tem, né? Há 40 anos a gente diz que tem que desenvolver líderes e há 40 anos a gente não desenvolve na medida necessária a nossa liderança. É fato. Verdade. E aí... Continua na tendência do Léo, que ele falou no outro episódio também. E aí eu vou entrar que muitas vezes a gente, como RH, a gente aponta o erro, a gente levanta, a gente bota um alvo no líder. Com a pesquisa de clima, quando eu só mando para ele, quando eu falo que ele não dá... Eu tô botando um alvo nesse cara. Ele, peraí, o RH tá me apontando, daqui a pouco a minha cabeça vai... rolar. Será que esse líder aprendeu a dar feedback? Será que ele entendeu que aquela pesquisa de clima é para mostrar para ele onde ele pode melhorar, que vai melhorar o resultado dele? Ou eu, como RH, tô botando no dashboard, ou mandando naquele dashboard por e-mail só para dizer que eu fiz... Provocar ele. Ou pior de tudo, assim, aquele RH que só ouve o colaborador na entrevista de desligamento. Não ouviu da jornada Quando inteira. Aí lá na entrevista de desligamento, me conte o que a empresa pode melhorar. Sério, né? Pelo amor de Deus, se você não fez a jornada toda... Pode mudar o bombom. Exato. Eu gosto de ouro branco, não do sonho de valsa. Não, agora é talento. Você valorizamos o talento. Daí dá barrinha, né? Que daí vai um bilhetinho bonitinho. Dá o chocolate. Não tem a demissão humanizada, que recebem flores e chocolates. Balão, né? Não. Tem aquela menina da Avon que recebeu a premiação depois que tinha sido demitida. Não sei se você viu. Vi. Mas, ó, esse aí tá nos meus... Não, tá um caso de 2 anos atrás, né? É mesmo. Não, mas vou justificar aqui
na visão employer branding. O que acontece? A mulher recebeu um troféu em casa por performance, sei lá o quê, de vendas, e ela foi demitida. Na verdade, era uma consultora, porta a porta, ela não era funcionária da Avon. E aí, pelo mês anterior, pelo número que ela atingiu, ela ganhou reconhecimento. A única coisa é que esqueceram de ver que ela não fazia mais parte, ela tinha sido desligada por provavelmente algum tipo de comportamento. Viralizou pra caramba. Eu tenho isso nas palestras, acho que você viu, tá na palestra que a gente fez junto lá em você tava também. Lá na Companhia de Estágios, eu falei isso. Assim, ela fez um TikTok e tinha 345 mil visualizações. Ela contando essa história. Só que a Avon, coitada, pra se defender, falou assim, ela nunca foi colaboradora. Então, esse é o problema quando você tem terceiro. É um problema de um iFood, é um problema de quem tem terceiros, né? E o risco da marca corporativa, marca empregadora, está ali. Esse é o desafio. Só para defender, né? Não, que eu falei, não, para explicar qual é o contexto, né? É super importante mas apanha igual. A questão de que, assim, embora eu trouxe o quanto o líder é fundamental nisso, obviamente, a gente precisa preparar esse líder, a gente precisa suportar esse líder e não colocar o alvo. Né? Tem uma frase do Luciano Santos que eu gosto bastante, que é sobre isso. Por trás de todo líder ruim, tem um pior ainda. Que é o líder desse líder. Exato. Então, às vezes a gente mira no líder da primeira... Que é o pior lugar da hierarquia é a primeira liderança, né? É porrada da equipe e porrada de cima. E o líder desse líder tá fazendo o quê? É ele que tem que desenvolver esse cara também no dia a dia. Então, acho que é nesse ponto que a gente precisa provocar. E às vezes a gente tá pedindo pra liderança algo que também não é humanamente possível. Você tem que dar feedback, tem que fazer one-on-one toda semana. E a carga de trabalho desse líder que ele tem que fazer, será que é possível ele fazer tudo isso? Acho que são provocações, não tô dizendo... Exato. O líder não pode ter expectativa que ele é um super-herói, né? A gente precisa acertar essa demanda, né? Mas que tem um gap mesmo acho que do desenvolvimento hoje da liderança. E a gente vai se acertar essa mão, pensar como fazer, né, esses dois pilares, RH e liderança, trabalharem juntos, porque os problemas... Esse não é um problema novo ainda, né? De você promover errado, né? De você... dar para o colaborador algo que ele não tinha expectativa, ainda é recorrente em recursos humanos. É algo que ainda percebe em muitos lugares, sabe? E às vezes amigos nossos falam assim, poxa, eu fui promovido agora líder, mas eu não queria isso não, cara. Sabe? É que dentro do Brasil, boa parte das pessoas ainda é promovida porque é o único jeito de ganhar mais. É o jeito de eu crescer financeiramente assumindo um cargo acima. Trago novidades. Que é a tendência da XSW, que a gente falou no outro episódio, que é exatamente o papel da Bia aqui do trabalho fracionado, que eles estão chamando lá fora como tendência, que lá fora já está acontecendo pra caramba, que é exatamente isso. Eu não quero crescer, e a tal da carreira em Y também tem muito a ver, mas é isso. Poxa, de repente eu estou ganhando X aqui, eu posso ganhar Y na outra empresa porque eu sou bom nisso, e não quero liderar. E tem muita gente que... Sabe por que não quer liderar? Pelo que o Ladeira falou, as pessoas têm medo de tomar tem medo de tomar decisão, de tomar risco. Não é porque é isso, quando você vai lá, alguém bancou, alguém assinou. Esse outro episódio tá imperdível, hein? Não, tá surdo. Tem várias coisas interessantes. Então tem muito a ver, até como tendência, porque é isso, a pessoa tá lá e ela não quer. E eu já ouvi isso fazendo entrevistas aí dos EVPs da vida, ao longo da vida, falando com jovens de 25 anos por aí, e eu quero voltar nisso daqui a pouco, falando o seguinte, não quero ser líder. Por quê? Não quero decidir se a gente vai usar xícara de papel, não papel, ou de acrílico e tal, para economizar. Putz, eu quero ganhar mais, eu quero ter liberdade, eu quero poder viajar no fim de semana tranquilo e assim por diante. Então, olha também a visão dessa molecada, né? Quer dizer, molecada mais ou menos. É que eu vi um post essa semana que a geração Z já tem 28 anos, né? Então por isso, né? Tão molecada. Não é tipo alguém não é um estagiário de 16 anos ali. Exato. O menor aprendiz, peraí, alguém de 28 anos já, então... Mas eles CLT, paga as contas. Não querem ser líder, eles querem, obviamente, ter o dinheiro do líder, ou ter eventualmente uma influência relativa, participar, serem ouvidos. Participar, sim. Serem ouvidos, né? Quando a gente sempre fala da experiência do colaborador e tudo mais, mas não querem tomar decisão de... Exatamente, aí. Querem o bônus, mas não querem o ônus. Mas esses pratinhos... Mas aí para você fechar essa conta, você vai ter que encontrar modelos diferentes. O modelo atual não fecha a conta numa única empresa CLT. Então, se eu quero ganhar mais... A CLT é retrógrada, vamos combinar, vai? A CLT por si só tá na hora de revisitar faz tempo. Faz tempo, Mas assim, vamos lá. Uma carreira em Y. Ainda que essa empresa tenha uma carreira em Y, eu posso ir para a carreira especialista ao invés de ir para a carreira de liderança. Agora, eu ser especialista também demanda tantas outras coisas que eventualmente eu não quero. Agora, eu quero ganhar mais, mas não quero subir. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que encontrar outro modelo. Sim. Certo? Não é reclamar desta empresa. E nem bater na... né? É encontrar um outro modelo. E por isso que o fracionado lá fora é uma opção interessante para
Para quem quer ter, por exemplo, no meu caso, que quero viajar, acabei de voltar, agora final de março. Aí já vou viajar de novo em junho, depois... Quero viajar cada 2 meses. Quantos passaportes você já tem, Bia? Então eu tenho que trocar o passaporte antes de junho, ainda por cima. Meu Deus, ainda bem que você falou. Lembrado, tá vendo? Anota aí, anota. Vai vencer em junho, eu vou viajar em junho. Vai viajar em julho, eu vou viajar em junho. Viajar em junho. Então, assim, é óbvio, não é um modelo padrão. Se eu vou querer a cada 2 meses viajar, que modelo eu vou ter? Então, mas... Agora, tem o ônus e o bônus do modelo também, né? Sim. E não é para todo mundo, acho que é um bom ponto da gente isso, puxar. não é? Não, agora beleza, você é as a service. Você tem conhecimento suficiente para isso? Tem vivência? Conhecimento e vivência são 2 pontos que eu puxo bastante. Que eu li um livro, eu fiz um curso de um final de semana, pronto. Agora eu sou... Quantos mentores de liderança que não foram líderes? Mentor de carreira que foi estagiário, gente. Eu fico, que carreira que esse ser humano teve? Peraí. Muitos. Cara, eu vou só fazer um parêntese rapidinho de uma provocação pro RH. Que agora é feio a gente falar que é RH, né? Fala pra câmera. A gente é feia. Não sei se vocês já notaram que agora é feio falar que é RH. Agora eu sou time de people. Agora eu sou gente gestão, sou people e não sei o que lá. Gente, mudar o nome não muda nada. Atitude. Não muda a forma que você é visto, não muda a forma que você atua. Mas essa é uma das tendências, mudar o nome da área de RH. Mas isso daí é uma Sério, tendência velho? antiga também, tá? Todo ano vamos mudar. A gente Os atuar pentes que a gente vê nos grupos. É atuar na superficialidade. O nome não muda nada. Nada. Mas isso daí já correu há uns 15 anos atrás. Sou gente gestão. Tá, RH, tá, vamos, filho. E as pessoas não querem mais promessas, né? A gente fala lá, na empresa brinca do walk now, talk later, né? A gente fala, vamos fazendo as coisas pequenas, às vezes, que geram impacto, depois você conta a história pro colaborador. Porque não pode você ir numa unidade e falar, agora, pessoal, vai ter isso, vai ter aquilo. O funcionário já te olha desconfiado, né? Porque, assim, o funcionário não é bobo, né? Então, a gente fala assim, faz as coisas primeiro. A gente adotou essa narrativa lá. Vai fazendo as coisas. Sei lá, vou mudar um espaço, por exemplo, de descompressão. Muda o espaço de compressão primeiro. Conta nada pra ninguém. Depois de um tempo, o pessoal tá gostando, pega o depoimento dele e fala, mudamos de espaço. Agora, se você vai lá e promete que vai mudar um espaço de descompressão, o funcionário vai reclamar, fala, não ficou do tamanho que eu queria, né? Porque você gerou uma expectativa. Não gostei do puff, né? Eu queria de outra cor. Gestão de expectativa. Gestão de expectativa. Eu acho que hoje tem muito isso, né? As pessoas, naturalmente, estão mais reivindicadoras também, né? Então, gerir essa expectativa... É mais fácil falar, né? Na internet. Antes você falava para 10 pessoas, pro seu grupinho ali, pro seu time, tua equipe. Hoje você vai pro LinkedIn, onde é que vai parar aquilo? E não vai ser mudando o nome do RH, né, Léo? Que vai transformar isso, né? Não, desculpa, gente. É a forma que a gente atua. É o People Experience Plus. Não. Léo, vou começar com você. Não tá aqui no roteiro. Rafa, me perdoe. Rafa é o roteiro caprichado aqui pra gente. Mas a gente tá falando muito do papel do líder, protagonismo do líder. Mas e o colaborador, que enxerga o empregador muitas vezes como malvadão, né? Ele é explorador e tal. Claro que tem N relações, tem N líderes ótimos. Considero 4 incríveis líderes. Aqui presentes. Até demorou para carregar esse episódio, então, né? Essa foi boa. Que somos líderes, né? E a gente se considera bom no que faz, enfim, temos um ótimo relacionamento, tem um clima leve, gostoso que a gente tem aqui. Mas tem outro lado de que não vou entrar nas gerações ainda, mas de que isso? Puxa, eu tô sendo explorado, mas eu tenho que trabalhar e tal. Acho que o brasileiro, de maneira geral, tem uma relação muito ruim com o trabalho nesse sentido. E aí, de novo, líder, vamos dar um descanso pro líder, vamos falar do colaborador comum, né? Qual que é a visão sua? Como é que você vê isso? Você que também, enfim, fala com bastante gente. Que post teu que dá mais... Né? Porque, assim, é fácil cutucar o líder. E é fácil você terceirizar a culpa para a empresa, consequentemente para o líder. Semana passada eu fiz um post sobre isso, que era falando, muito se fala do líder tóxico, da empresa que é tóxica, mas tem o colaborador que é o Chernobyl ali no meio da equipe, né? Tem aquela pessoa que, tipo, tá ali e o que precisa ser feito? Primeiro, alinhar a expectativa. Vamos lá. O que a gente... E, assim, parar de romantizar, eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Para de romantizar a relação de trabalho. A empresa está contratando seu tempo, seu conhecimento. Você está vendendo seu tempo, seu conhecimento. Não é uma família, não é uma relação de amor. É uma troca comercial. Vamos parar com isso. Eu estou vendendo uma coisa, a empresa está comprando outra. É isso que a gente... Aí que criaram toda a questão da positividade tóxica, que agora o ambiente tem que ser... Quando eu vejo, por exemplo, felicidade do trabalho, para mim me remete assim... temos que trabalhar a felicidade no trabalho. Parece os ursinhos carinhosos, né? Só falta saindo o arco-íris da barriguinha do negócio. Não, calma. A gente está atuando, volta lá para trás, sabe? Vamos parar de romantizar as coisas, de criar coisas... Perfeito. Que as pessoas distorcem, porque felicidade pro Caio é uma coisa, para mim é outra.
E é interno, né? Não, Felicidade é uma coisa interna, de dentro pra fora, cara. Acho que tem um desafio que, assim, eu conheço a Renata Rivetti, vocês devem conhecer de mercado, gente finíssima. Cara, tem metodologia para falar de felicidade no trabalho, tem indicador, tem um monte de coisa. E não é o obobo, o problema é que a pessoa pega e avacalha. Avacalha, né? exatamente, distorce. E aí fica isso, não, preciso ser feliz. E acho que isso tem muito a ver depois, né, quando a gente pegar os influenciadores e até a vida pessoal, que negócio. Você precisa ser feliz a qualquer custo, as pessoas são muito egoístas, né? Sim. Então é o meu lado, eu que tô certo e tal. Por isso que eu falei, a culpa é do líder, a culpa é da empresa, né? Então, o que eu falo, não estou nem defendendo o tema, mas eu acho que tem sim metodologia. O problema é que, de novo, avacalham. Como avacalham employer brand, como avacalharam coach, como avacalham... Mentor daqui a pouco, agora, né? mentor. O as a service, daqui a pouco vão te avacalhar aí, Bia, também. Embora, é verdade. Eu acho que é um caminho, Bia. Mas Vou te infelizmente. dar um spoiler. Infelizmente. O coach acordava achando que era coach, agora ele acorda, segundo as vozes da cabeça dele, dizendo que ele é mentor. E Daqui a pouco vão... ele é as a service. Ah, não. É, Já teve um certo grupo de pessoas que, sem experiência, sem conhecimento, falou, não, eu sou as a service. Óbvio que isso não vai para frente. Né? Você vai entregar o quê? Que valor agregado? Sim. Você não quer entregar horas, você não quer entregar a sua vida, você não quer entregar o seu tempo. É isso. Mas, tá bom, para isso você tem que ter experiência, você tem que gerar valor. Que valor você gera se você não tem experiência? Se você não tem conhecimento? E aí, Se você voltando... não tem estrada, se você não tem case? Então, tipo, eu li no livro. Eu vi uma palestra da Bia, pronto, eu sei fazer. E voltando no ponto do colaborador, às vezes é sentar com a pessoa e dar um sincerão. Você quer ganhar mais? Então, mas a galera não tá preparada. Deveria estar. Mas acho que assim, o medo de muitas vezes falar é o que faz a coragem com que... do ladeira do outro episódio. Isso. É o medo de... As conversas difíceis que a gente precisa ter. Exatamente. Falar, cara, você quer ganhar mais? Você tem só o ensino médio, a sua função precisa... Se você quer crescer, você precisa fazer isso, isso e isso. Não vai cair no seu colo. É igual o RH. A RH estratégico, eu quero um lugar na mesa do board. Ninguém vai te dar, filho. Ninguém vai dar. Vamos conquista. trabalhar em torno disso. Acho que é o sincerão que tá faltando e esse medo de posicionar que a pessoa não tá no nível que ela acha que tá. Por exemplo, a função de júnior, pleno e sênior. Na cabeça de muita gente, ele é sênior. É. Vozes da cabeça dele disseram que ele é e ele acha que ele tem que ganhar 20 mil por mês. Mas será que tá claro para ele? Alguém explicou? Não, você não tá nesse ponto ainda. Para chegar, você precisa fazer isso, isso e isso. É uma conversa difícil, não é legal da pessoa ouvir que ela tá com uma percepção errada de mundo, mas é uma conversa necessária. Sim. Que às vezes vai ser o líder e às vezes também você Mas eu que é vejo pai... assim, que Léo, que no outro episódio a gente falou muito da influência como competência de RH, né? Eu acho que você está trazendo, e eu concordo muito, assim, é a segunda competência para esse episódio aqui, que é essa capacidade de ter conversa difícil, né? Que as pessoas estão com muito receio hoje de fazer gostei do sincerão, do termo, ser esse sincerão, né? De falar, você não pode. E às vezes até mais o gestor, que ele terceiriza essa responsabilidade para o RH. Você não vai ser promovido? Eu até queria, mas o RH não aprovou, né? Tem isso. Nossa. Então, as empresas estão com muita dificuldade de ter conversas difíceis e o RH também está jogando a culpa para o gestor para o RH. Então, acho que é uma segunda competência antiga, que é atual ainda também ao mesmo tempo, que é a conversa difícil, né? E acho essa que capacidade. a nossa cultura brasileira não favorece. Exato. Né? Diferente de outras culturas, principalmente do hemisfério norte. O americano é maravilhoso. Sim, não, tchau. Acabou. A gente não. A gente é uma cultura muito afiliativa, é uma cultura muito paternalista, é uma cultura muito individualista também. Então, a gente tem características na cultura brasileira que nos desfavorecem muito. Muito, muito, muito. Isso é um dos motivos da China passar gente em vezes, né? E vai passar muito mais. Porque, de fato, isso dificulta, né, na nossa formação, o dizer não. Né? Recentemente, o meu papel era dizer não para as pessoas que se inscreveram no evento que não estavam no perfil. E elas não sabemos como vazou o link, as pessoas se inscreveram. E meu papel foi dizer não. E assim, foi dizer não para dezenas de pessoas, né? Ficaram hashtag chateadas. E que bom que eu... Não, tudo bem, mas que bom que eu... Uma paciência. Eu tenho treino de mercado financeiro de dizer não é fácil. É fácil. Né? Dizer não, porque há muito tempo eu trabalho que não é família. É um time. É um time. E se o Messi não jogar... E se o Azar Messi do não time, jogar... Mas aí entra no segundo tempo. Não, mas assim, o jogador vai ter que ser trocado, ou não vai jogar, entendeu? E a outra skill, eu aprender a dizer não, mas ontem eu postei sobre isso. A pessoa precisa aprender a ouvir não também. Ah, sim. Que tem muita gente que começa a
Você acha que criança faz birra? Tem muito adulto. Essa é. Ah, mas por quê então? Porque não muita cresceu, porque maturidade. não amadureceu. Faltou Isso, corretivo, É a né? maturidade, exatamente. Não amadureceu. E aí eu entro na que azul. É. E aí eu entro, deixando a deixa, talvez pra gente falar de geração. Eu entro na questão que a gente falou no episódio anterior, o quanto também nós, como pais, né, não estamos Exato. fazendo o nosso papel. É fato, eu sei, eu reconheço que eu fui muito mais mole do que deveria com meu filho. Né? Que eu Verdade. frustrei menos do que deveria, que eu dei mais recursos do que precisava. Você é eu avó comecei já? Não, Não. também não. Não. Porque assim, espera. Daqui uns anos a gente vai conversar sobre isso. Não quando cheguei você virar- nesse nível Você vai ver o ainda. que você vai fazer com o seu neto depois, espera. Ah, não, tudo bem. Mas aí é neto. Neto pode. Neto pode estragar. O pai que exatamente. corrige. Mas assim, o fato é que a gente realmente tem uma cultura brasileira que não favorece. Nós, como pais destas gerações, Colocaram numa bolha. protegemos demais. E temos o que nas São organizações? especiais, né? Crianças. Que não sabem lidar com frustração, por exemplo. Isso, exato. Exatamente. É isso. Agora vai ter que o quê? Nós, recursos humanos e liderança, É isso. nos unirmos e trabalharmos amadurecimento dentro do dentro da empresa, porque não foi feito fora, Perfeito, é isso mesmo. infelizmente. É isso. Então, vamos começar a falar dessas gerações maravilhosas. Tem alguns dados aqui, outro que eu lembrei Pega o de cabeça. extintor agora que falou de geração, daí o engajamento vai lá em cima. Ó, audiência. Nossa. Né? Muda pro Wi-Fi quem tá no, É, no daqui a pouco a 4G. gente xingando ali. Ó, bom, 5 gerações do mercado de trabalho já sabemos, os desafios, tudo mais. Um estudo da Gallup revelou que 66% dos líderes de RH reconhecem que gerenciar diversidade geracional é um dos maiores desafios para o futuro das organizações. Até porque a gente vai trabalhar muito mais tempo, né? Nós aqui temos longa data. Mas também é visto como uma oportunidade para promover inovação e criatividade. Um outro estudo da Deloitte mostra que organizações que promovem uma verdadeira cultura de inclusão geracional tendem a experimentar um desempenho superior com 70% mais chance de aumentar a satisfação no trabalho e 50% mais chance de reter talentos. E tem um outro dado que uma das polêmicas que eu entrei sem querer, veio os caras de uma televisão lá me entrevistar falando assim, 40% das empresas não querem mais contratar os jovens. E aí e aí você olha os dados e você fala assim, faz sentido, por que você não quer contratar o jovem? Né? E aí ferveu, até no Choquei eu apareci lá, minha matéria. Foi o que eu falo, eu caso sem querer, Bia. Você acha que eu tô de propósito? Não é. E o pior, né, começando aqui dentro desses 40%, sabe qual que é a posição? Porque eu falava, lá falava que não existe confiança, a geração Z mente, não tem compromisso, atrasa, falta. Trabalhamos, já tô falando. Trabalhamos. Seu microfone Perdão, aí. obrigado. Trabalhamos com verdades e com dados. De novo, você pode não gostar do dado. E 40% é muita coisa, praticamente 50%. Ou seja, né, se for arredondar, cada 2 jovens, um vai te dar problema. E aí eu vou no Datacaio. No Datacaio eu vou falar com as pessoas, né, de RH, principalmente, que é o mundo que eu vivencio. Como é que tá aí? A gente não contrata mais. A gente contratou uma vez, ou às vezes a terceira não contratou mais. Então você vê que começa isso a refletir de fato no mercado de trabalho. O principal termômetro, que eu brinco, é o Datacaio. Né? E aí, você ia lá nos comentários, a galera, não tem problema, porque essa galera vai envelhecer, eu vou pegar o lugar delas. Isso não vai acontecer. Ou a gente vai ficar velho, mas vai continuar trabalhando. A gente vai trabalhar muito mais tempo. Outra coisa da XSW é exatamente o quanto que a gente trabalha e o quanto que a gente aprende muito mais rápido. Então, essa coisa de skills é isso. A gente aprende um negócio, você era o cara que fazia tal coisa, você ficava nisso 20, 30 anos sentado na mesma posição com o mesmo conhecimento. Hoje o conhecimento ele dura 2 a 5 anos, dependendo do que for até Menos. mais rápido. É. Então, acho que tem um baita desafio. E aí, eu começo agora com você, Bia, falando aí de gerações. Já que você deu o gancho, eu te devolvo o gancho. Falando aí das gerações, com polêmica, sem polêmica, vamos falar com o coração. Então, temos 4 a 5 gerações dentro das organizações. O desafio não é sobre uma geração ou outra, é como todas Conviver. elas conviverem, crescerem juntas. Porque todas têm. E, de novo, também a questão de geração, no fundo, é uma grande forma de facilitar a conversa. E aí você faz tudo em média, e tudo em média é tudo uma média. A média. Então, assim, eu brinco, né? Quando a primeira empresa que eu sou as a service, desde o dia 1 que eu comecei, é um multifamily office da Faria Lima. E aí eu lembro que um dia pediram palestra de geração, eu falo, gente, eu não sou estudiosa de geração, não faço palestra de geração, porque, inclusive, na Faria Lima, não existe diferença de geração. Não importa quantos anos você tem na Faria Lima, todo mundo tem um propósito claro, todo mundo tem valores claros e todo mundo quer a mesma coisa, dinheiro.
Ponto. Então, óbvio, geração é sempre um grande recorte, né, de massa que você faz e realmente você encontra ali, em média, características comuns num certo grupo. Agora, todas estas gerações, vamos partir do modelo, né? Então, partindo do modelo de que cada uma das gerações tem características distintas e complementares. E o que nós precisamos é o melhor do humano, dado que a tecnologia fará o que para nós era muito chato fazer, certo? A tecnologia vai nos ajudar muito. Facilitar, trazer muita produtividade e tudo mais. Então, nós temos que voltar o humano para o que é humano. A conexão, a criatividade, a inovação, a curiosidade, o continuar do desenvolvimento das tecnologias. E, para isso, todas as gerações têm que conviver. Por quê? Porque, justamente, nós somos complementares. Nós somos diversos. Então, este mix que é o grande desafio. Como é que trazer todo mundo para a mesa? E aí, necessariamente, acho que os mais jovens nos ensinaram muito, é a gente voltar à origem das empresas. As empresas existiram. A Disney existiu por um desejo do Walt Disney de fazer diversão de forma segura. Né? O primeiro trenzinho dele ele fez numa fazenda, digamos, e aconteceu lá de uma criança se machucar. Ele falou, então o dia que eu tiver o parque, ninguém vai se machucar. Claro, acontece. Mas segurança é em primeiro lugar e é inquestionável. É valor, né? Então, tudo começou por uma razão de existir. Toda organização começou para tratar uma dor. Então, se a gente tem uma dor, tem um propósito, uma razão de existir, eu me conecto a essa razão de existir, eu vou contribuir para esta organização nesta razão de existir. E as novas gerações, as mais jovens, nos cobraram isso. Que as mais antigas, a gente estava ali trabalhar para trabalhar. Né? Vou trabalhar para trabalhar. Nos venderam a ideia que a gente ia ser feliz e ter realização no trabalho, né? E as mais antigas venderam a ideia de que a gente vai trabalhar para lá no futuro, quando se aposentar, poder curtir a vida. E a gente entende trabalhar para viver ou viver para trabalhar, né? Então, acho que é que o trabalhar para trabalhar, eu acho que eu estou contaminada, aí é pela China mesmo, porque lá eles trabalham para trabalhar mais. Mas ok. O fato este é o grande desafio de RH e da liderança, que é como trazer todo mundo à mesa, juntos, crescendo juntos. Perfeito. Né? Eu não sei a fórmula. Colocar numa mesa para conversar, não num ringue para disputar. Isso, é isso. Ouvir. Mas o ringue ajudaria, né? 5 minutinhos, Alguns sem casos, perder a amizade. Acho que sim, acho que alguns ser casos bom, né? é necessário, Acho né? que dá uma aliviada, né? O que não pode é essa coisa de você, não vou receber a geração Z, porque você tem que abraçar todas as gerações, minha visão, né? Todas as gerações, a gente aprende alguma coisa com elas, ensina e aprende, né? Eu falo, geração Z, que alguns RH às vezes não querem tanto abraçar, mas uma geração que questiona a forma de se alimentar melhor, de cuidar do mundo melhor, então tem muita coisa a aprender, né? Eu agora também, eu tô fazendo mentoria de 50 a mais, tá sendo para mim uma experiência assim, poxa, fantástica também, né? E eu brinco assim, porque a gente, acho que o ponto da Bia é muito interessante, que são complementares mesmo, né? Você coloca... Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente analógico, né? Eu adoro escrever coisa em caderno. Eu também. Eu adoro anotar, né? E, meu time, assim, é a geração mais digital. Então, eu fico pedindo ajuda para eles ali. Então, essa troca é muito bacana, né? E, por exemplo, hoje eu tenho experiências, né? Eu lembro que no dia que eu fui entrevistar uma pessoa 50 a mais, que ela brincou comigo, que falou assim, o que eu quero, na verdade, agora é um projeto que eu possa casar com esse projeto, né? Aí, no mesmo dia, eu entrevistei alguém mais jovem, né? Que virou para mim e eu falei, hoje eu ouvi uma coisa tão legal aqui, que a pessoa quer casar com o projeto. Você quer casar com o projeto? Não quero casar, eu quero só ter um crush com o projeto. Então, assim, a gente tá realmente, como RH, lidando com isso, né? E temos que abraçar. Temos que entender que essas gerações vão combinar e trabalhar bem no dia a dia. Mas é interessante que é uma dinâmica diferente pra gente, né? Teve uma das meninas que trabalha comigo lá, que é uma Gen Z. Aí um dia ela virou pra mim, Léo, qual que é a diferença da discussão do 6x1 pra discussão da semana de 4 dias? Falei, senta aqui, vamos conversar. A semana de 4 dias está sendo discutida pelo povo do escritório. A escala 6x1 é o povo do shopping. Então, deu para entender a diferença de universos? Exato. E da mesma forma, quando eu vejo algumas pesquisas da geração Z, que inclusive a Forbes está adorando isso, né? Porque acho que gera clique. Porque tudo agora é culpa da geração Z. Isso. Comportamento que a gente já tinha, eles deram um nome bonito e falam que é culpa da geração Z. Mas eu fico perguntando qual geração Z? É a geração Z que está trabalhando no escritório, que teve toda uma vida moldada por uma família que proporcionou condições,
Ou é aquela geração Z da periferia, por exemplo, do Quiet Kitchen. Quem é da periferia, que tem que pagar conta, que tem que trazer comida para casa, essa pessoa não tá fazendo Quiet Kitchen. Tá. Porque ela não tem para onde correr. Então, eu acho que a gente muitas vezes tem que separar isso. Não pode generalizar. De qual geração Z eu estou falando. Perfeito. Então, acho que a gente quebrar isso e equalizar num ponto, assim. Inclusive, no RH Summit, um dos painéis que eu quero fazer, eu quero colocar um Gen Z versus um 50 a mais no palco. Que legal. Para discutir os dois. Com, Eu vejo sempre... com luva ou sem luva? Vou pensar, vamos ver. Eu tô mapeando os perfis ainda, vamos ver. É, tem que ser perfis. Cara, fantástico isso aí. E o Felipe que vai mediar, inclusive. Então, ele vai fica ser ali no meio. demais. Então, a ideia, assim, eu sempre vejo discutindo separados. A Gen Z falando da visão dela, o 40, 50 a mais falando da dele. Eu nunca vi nenhum conteúdo dos dois juntos. Nossa, vai ser fantástico essa Então, discussão. acho que é esse ponto a gente trazer todos para uma mesma discussão. O RH conversar com todos na mesma sala, a liderança entender, não separados. A gente começa a quebrar muito e encontrar pontos de intersecção, onde o 50 a mais pode aprender com o Gen Z pode aprender. E até você falou da mentoria, por que não uma mentoria reversa? Exato. Uma ótima provocação. Um 40 a mais, 50 a mais, aprender algo que a Gen Z está fazendo muito bem. Sim. É uma ótima provocação. A mentoria TikTok. reversa é uma algo ótima. que há muitos anos algumas tá empresas necessário. fizeram e eu vejo muito menos hoje, quando é muito mais necessário. Exato. Muito mais Né? necessário Porque hoje em dia. hoje, de fato, a gente está... A discussão, dado que o convívio aumentou das gerações, a gente aumentou porque temos mais gerações dentro de casa, né? Dentro das empresas. Então, a gente precisa voltar com a mentoria reversa. É verdade. Urgente. E tem um desafio também, não está aqui nos dados que a Rafa preparou para a gente, mas eu lembrei, que 70% dos jovens, geração Z, eles querem ser influencers, né? Querem ser lá, TikTok, Instagram, qualquer coisa que valha. E tem um percentual bastante alto, que era perto de 70%, não vou lembrar agora, que obviamente tem a ver e sim e não, que eles querem empreender. Então isso aperta ainda mais o desafio de atrair, selecionar, recrutar, enfim, essas pessoas jovens. Aí, Ladeira, você está vendo alguma coisa assim? Tudo bem que o seu mercado é um pouco diferente, talvez isso para o Faria Limer ou para tecnologia, afim, seja um pouco mais presente, mas você está com dificuldade? Como é que você está aí? Você comentou um pouco nos bastidores, antes você comentou um pouco da dificuldade, que vocês estão formando pessoas. Como é que está isso para você? Você está... Hoje até vendo isso? você falou muito nesse CSW também que hoje é uma crise mundial, né? De Total. desengajamento, né? Desinteresse, né? Então, é sempre difícil, a gente falou no bastidor também aqui, de generalizar, é lógico. A gente percebe, sim, uma dificuldade de captação, né? Acho que o RH ele tem tentado evoluir na jornada do colaborador, mas assim, não é nem necessariamente da captação, mas assim, os 2 primeiros meses, 3, o colaborador, no modelo que ele olha, ele fala assim, você tem que fazer coisa diferente. Eu acho que a gente precisa melhorar muito o nosso onboarding. Como recebe as diferentes gerações dentro da organização. A gente tem que repensar essa experiência das jornadas do nosso colaborador. Porque eu não vejo tanto, pelo menos no meu setor, Claro. eu não vejo tanto esse sofrimento da captação, mas eu vejo o sofrimento ali nos primeiros meses, no primeiro alinhamento ano, inicial, hein? desse alinhamento inicial, né? Porque as empresas recebem ainda as pessoas no modelo antigo, né? E a experiência que as novas gerações têm a expectativa da experiência que as gerações têm sobre o trabalho hoje é muito diferente do que se tinha antes, né? Então, a gente precisa de soluções novas para esse problema que é novo, né? Então, essas são discussões que a gente tem muito da jornada. A jornada, acho que o Léo fez uma provocação boa, não pode ser a jornada só da entrevista de desligamento, né? Para você investigar o que aconteceu depois. A gente tem que ter um trabalho muito forte de revisitar as jornadas. Ainda mais no meu business, que é o business de serviços, né? Poxa, você atende cliente, é um negócio de gente para gente, no final do dia. 24 horas. Se o teu colaborador não está muito bem, com a experiência muito bem trabalhada na jornada dele, ele não vai dar uma boa jornada para o teu cliente, para o teu paciente, para o teu consumidor, né? Então, acho que essa é onde acho que pega mais, sabe, Caio? Eu acho que é uma área onde o comportamental faz total diferença. Formação técnica, check, vai lá, enfermagem, técnico de enfermagem. Mas o comportamental vai dizer muito como que ele vai lidar com o paciente lá na ponta, que é o que importa. O técnico tá ali, check, pronto, ele sabe fazer. Mas você acha que tem que avaliar muito o comportamental dessa pessoa para... Ela tá lidando com alguém doente, gente. Vamos lá. A área da saúde não tá tirando cirurgia plástica, o resto é alguém doente, né? Então... É muito, muito desafiador. E aí, Bia, ainda falando desse desafio até de alinhamento, a gente falou em algum outro momento aqui sobre o papel de educação das empresas, né? Você falou aqui com relação a esses jovens. Como que você imagina isso? Você já viu alguma coisa?
Pode ser via tecnologia, pode ser via desenvolvimento da própria liderança para receber esses jovens. Tem alguma coisa na sua cabeça de se ele foi, entre aspas, mal educado? Né? Não foi mal educado de fato, mas não foi propriamente educado para as frustrações, para a resiliência que o mundo corporativo exige. Como que a gente corrige isso? Tem alguma rota aí? Então, a aposta que eu fiz nos últimos anos e deu certo foi mentoria focando maturidade. Tá? Então, foi mentoria focando o desenvolvimento de maturidade. E ao longo de vários casos, as pessoas chegavam à conclusão... tínhamos perda de colaborador, não grande perda, mas algumas pessoas, durante o processo de mentoria, que era focado na maturidade, elas desistiam da organização e chegavam à conclusão que ali não era o lugar delas. Tá? Então, acontecia bastante. Onde era o lugar dela? Você tem alguma história assim diferente? São pessoas Curiosos. que mudaram de carreira. Foram... Então, por exemplo, acontece. uma pessoa que falou, putz, a minha carreira é... A minha carreira... Eu tenho uma formação em psicologia, estou em recursos humanos, mas a minha carreira é em psicologia. Eu tenho uma formação em comunicação, estou em marketing, mas a minha carreira não é essa. Eu sou de redação, eu vou para jornalismo, vou mais voltada para... O problema não é a empresa onde eu estou, é que eu não estou feliz com o que eu estou fazendo. Né? E pessoas que... Teve um caso de uma pessoa que era estar fora do eixo da própria casa. Então, assim, eu não posso trabalhar numa empresa no modelo presencial São Paulo. Eu sou do Nordeste, eu me identifico com o calor, com a praia, eu preciso ter uma vida mais flexível, que São Paulo não me permite. Né? Então, foi porque no fundo é isso. A gente falou de autoconhecimento no outro episódio. Também, Tá imperdível. de alguma forma, Ou seja, a gente já falou... todos os temas do outro episódio já foram falados assim, aqui, sem profundidade. Volta lá para ver. De alguma forma, a questão é assim, quem sou eu? O que eu quero? Onde estou? Para depois definir para onde eu vou. Mas... E acho que deve ter gente, Bia, que descobriu nessa mentoria que seguiu uma carreira por dinheiro, mas não era... Eu fiz porque era carreira que ia me dar mais sucesso, que ia me dar mais uma rampagem financeira. E ali no meio do caminho ela falou, cheguei no limite. E nem tinha tanto dinheiro assim. E porque muitas vezes o dinheiro, inclusive, é uma coisa que vem de fora, né? Para muita gente não é o que move. Né? Mas você sabe que você deu um outro estalo do SXSW, que também a gente ouviu aqui no Brasil e tal, que é o conceito de upskilling e reskilling. Sim. Não sei se todo mundo já está por dentro, é quem está acompanhando a gente, né? Mas como é que você, de certa forma, ressignifica as suas habilidades, né? E aí, se a sua empresa, isso é muito importante, eu vou falar, prestem atenção. Se a sua empresa não está preparada, porque se você fez um filtro inicial de aculturamento e tal, a pessoa está lá e ela está lá, se a pessoa está 1, 2, 3 anos com você, alguma coisa boa tem. Mas, de repente, é isso. Ela quer migrar de carreira. Se a sua empresa, a não ser que seja uma coisa muito, sei lá, empresa financeira, a pessoa quer ser nutricionista, não tem nada a ver, ok. Mas, às vezes, a habilidade, ela tem para migrar para uma outra área, para enfim, né, uma outra região, seja lá o que for. E é uma coisa que a gente ainda vê pouco. E teve muita discussão disso. Nós fizemos uma trilha lá do Future of Workplace e tal, e tinham várias pessoas falando sobre isso. É um conceito... Vocês estão ouvindo sobre upskilling e reskilling? Você tem algum tipo de... Não sei, vocês estão acompanhando aí? Então, na verdade, assim... O termo assim, mas na prática, né? Na prática... Ainda pouco, né? Na prática, a gente tem que ter ofertas flexíveis de desenvolvimento. Eu acredito nisso. Você sabe, né, que eu fiz uma aposta, antes de eu sair da última empresa full, eu fiz questão de deixar aprovado e implementado uma aposta que é o maior retorno sobre o investimento até hoje lá, que foi justamente isso. Eu peguei a verba de treinamento e desenvolvimento e coloquei num benefício educação. Por quê? Porque ficou totalmente... Eu consegui atender todas as necessidades. Consegui atender necessidade de TI, necessidade de operações, necessidades de graduação, de pós, de idiomas, de mentoria, etc. Num outro formato flexível. Ah, mas você vai deixar na mão do colaborador a escolha? Protagonismo. Vou deixar na mão do colaborador a escolha. Claro que se eu sou liderança de operações, eu vou na oferta do benefício e falo, olha, time, eu posso fazer uma curadoria. Vai ser maravilhoso se RH... E a gente, como RH, também fez curadoria de temas que são universais. Sim. O gestor faz curadoria junto com a sua BP de temas específicos. Então, dá para fazer curadoria, dá para recomendar. Mas eu acredito muito no protagonismo
do colaborador e num modelo bem flexível como esse. Eu acredito muito na flexibilidade. Né? Eu acredito que se tem maturidade, se tem compreensão do meu papel na organização, etc., por que não? Mas ele tem noção? A gente falou disso em outro Aí a Esse conversa é ele difícil fica do que ele precisa. ele fica me embarcando nas pessoas sem noção. Então, a gente vai ter que... Então, aí por isso Essa é uma teve a característica maturidade importante. antes, Curiosidade e né? inovação, mas tem que ter noção. Então, É um soft skill importante. a noção, ela é contida dentro da maturidade, Sem dúvida. né? Sem dúvida. Então, acho que sim, tem que ter noção como pré-requisito. E aí acho que morre aquele conceito muito antigo ainda de uma universidade corporativa que você tem que fazer esse curso. Aí fica igual o porquinho do Toy Story lá, só apertando para passar o Erlane. Para cumprir porque o RH tá me cobrando que eu tenho que fazer. Exato. Mas eu não enxergo utilidade nenhuma. Assim, agora, eu que vim de setores regulados, estou em setor regulado ainda, obviamente tem treinamentos obrigatórios que nós, como RH, temos que que fazer, torná-lo agradável Isso. e tendo sentido. Superados os treinamentos obrigatórios, de fato como que eu dou noção, Exato. como que eu dou compreensão a todos da estratégia, do negócio, né, do que precisa ser feito, para que sim eles façam boas escolhas. Mas nada melhor do que uma escolha individual, né? Quem nunca É um foi pra uma... autodesenvolvimento. O autodesenvolvimento, de novo, que sempre é a tendência, que todo ano vem no meio de dezembro, mas é algo atual ainda, né? Estimular esse autodesenvolvimento. Mas a gente percebe que a própria organização torna as pessoas dependentes ainda, né? E quem nunca foi para uma sala de treinamento e pensou, o que eu tô fazendo aqui? Vários. É um treinamento de comunicação, bota todos os líderes lá dentro, bota todo... Às vezes a pessoa não é o gap que ela tem, não é personalizado. Eu tô simplesmente... E uma das métricas que eu brigo muito com o pessoal de RH, horas de treinamento e pessoas treinadas. Isso não diz nada. Exato. Não diz impacto nenhum. Impacto nenhum. Isso é só... Beleza, treinei 200 pessoas, gerei 1000 horas de treinamento. O que isso diz pro negócio? O que isso melhorou? Tipo estágio obrigatório, né? Não, às vezes é o RH trabalhando só para regulação, né? E acontece muito isso. Ah, não, porque a regulação me pediu que eu tenho que ter tantas horas. Mas, legal, para a regulação tudo bem, mas para a tua gestão, o que te ajuda, né? De fato, né? Para você tomar uma melhor decisão de investimento. De fato, E aí é o nada, ponto tem que a gente razão. perde, às vezes, um pouco de credibilidade. Eu mando o mesmo treinamento para todo mundo, a pessoa fala, o RH não sabe nem o que tá fazendo, ó. Claro, não tá personalizado, não tá dentro do que a pessoa precisa. Tem que customizar. Eu acho que tem que ser única. Bom, tudo que é bom dura muito. A parte 3 aqui, pera. Já tá respirando aqui. Acho que a gente ainda tem papo aqui, mas, todavia, contudo, temos horários a cumprir nas nossas agendas também, né? Então, primeiramente, queria agradecer vocês três aqui, né? Rafa, o time todo aí. Quase um parto pra ser isso aqui. Faz tempo, né, Rafa? Rafa tá ali só assim com a cabeça. Rafa sofreu com as agendas. Sofreu a agenda de um, de outro, não sei o que lá, mas acho que, assim, incrível, valeu a pena. Acho que a primeira coisa que valeu muito a pena. Acho que a gente pode até já pensar em mais papos. Acho que é legal. Quem está acompanhando, né? Comenta, acessa a gente aqui na rede social. A gente responde. Não é IA ainda que responde a gente. Ainda somos nós mesmos. Sim. E considerações finais, Beatriz Nóbrega, a Bia. Bem, sejamos os melhores profissionais que a gente puder ser. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Se cada um fizer a sua parte, a gente supera as tendências que não são tendências, são passados. A gente constrói o futuro no presente. Isso. Mas cada um fazendo a sua parte, sem dúvida, a gente vai além. Léo Sincerão. Que a gente seja o melhor que a gente pode ser e não melhor que ninguém. Não é uma competição, que às vezes, muitas vezes a gente... eu quero ser melhor que fulano. Calma. Vamos ser o melhor que a gente puder ser. Com conhecimento, sabendo o que a gente está fazendo e fazendo as perguntas certas. A gente fazendo boas perguntas antes de sair fazendo as coisas. Então, para ser o tal do RH estratégico, que eu entenda o porquê das coisas antes de sair fazendo ou só sendo o RH bombeiro apagando incêndio. Então, provocação que eu deixo é que a gente seja o melhor que a gente pode, não melhor do que ninguém. Assim, no final da história é isso. É nós com nós, né? Isso, não nós com os eu outros. comigo mesmo, né? Então, Isso. Ladeira, considerações finais aqui para o nosso Agradecimento a você, Caio, Bia, Léo, assim, prazer enorme aqui, esse grupo seleto aqui de feras, assim, para mim uma honra estar junto com vocês. E a mensagem aqui para todos os RHs é coragem, né? A gente falou muito aqui de coragem para ter influência, coragem para ter conversas difíceis. Não vamos esperar outros RHs fazerem para a gente seguir. Vamos fazendo, porque a gente mobiliza e consegue transformar e
o exemplo arrasta. Eu acredito muito nisso. É verdade. Obrigado a todos. Aprendendo um com o outro e não copiando um do outro. É verdade. Sem fórmulas prontas, sem fórmulas mágicas. Isso. Bom, super obrigado mais uma vez. Esse foi mais um episódio do EBBcast. De novo, comenta, compartilha, mande sugestões. A gente está aqui para ajudar, para criar essa transformação, esse impacto. São quase 7 anos de EBB, tá vendo? Quando a gente fala de ajudar, apoiar, liderar, impactar, mas fazendo a coisa certa. Quanta gente que não vem, me dá um formulário pronto, me dá... Quantas coisas que a gente pede no EBB Bench, a gente tem lá EBB Bench, né? De novo, é para inspirar, não é para copiar e colar. O mundo não é feito de copy-paste, né? Cada um temos nossas individualidades, nossas... Como a Baby falou aqui em algum momento, né? Cada um tem a sua cultura, tem o seu orçamento, tem seu líder. Então, né, aprenda, inspire e compartilhe, porque compartilhar mais do que, como a gente está fazendo aqui, é aprender com os outros. É isso aí. Até a próxima. Muito obrigado. Até. Até.